Eu literalmente criei em 20 minutos uma solução dentro do meu WhatsApp que conversa com os leads utilizando o Cloud. E em 20 minutos eu criei a Lia, um agente de IA conversacional no WhatsApp com o Cloud, que é totalmente treinada por mim, com as especificações que eu passei para ela, da forma que ela deve falar, com a concisão que ela deve ter, de forma totalmente rápida e fácil. E nesse vídeo eu quero te mostrar toda a infraestrutura que eu construí, como que eu comecei isso às 5h40 da manhã e às 6h02 da manhã já estava pronto e funcionando. Então simbora logo para minha tela que eu quero te mostrar como que eu fiz isso. E já na tela do meu computador eu quero te falar que eu tenho 2 mapas mentais para te apresentar e também tenho que te apresentar na prática como que tá sendo o WhatsApp em tempo real. Então já tô com ele aberto aqui e vou mandar uma mensagem para ele, vamos realmente ver na prática como que tá funcionando, vamos mandar um oi para ela no caso, né? A Lia. Então vamos esperar a resposta. E já veio a resposta aqui pra gente. Oi, como você está? O que te trouxe aqui hoje? Eu quero conversar. Qual o seu nome? Vamos ver se ela vai obedecer realmente o que eu treinei ela. Então... eu sou a Lia, e você? Qual é o seu nome? Então já dá pra ver que tá funcionando. Eu coloquei esse WhatsApp aqui em produção faz pouquíssimo tempo. Ele tava offline. Agora eu vou mandar mais algumas perguntas pra ele. O que você é? Quer dizer que eu não mandei pra ele, eu não treinei ele assim. Então vamos ver o que ela vai responder pra mim. Sou ali, atendente da empresa. Estou aqui para ajudar você com o que precisar. O que te trouxe aqui hoje? Maneiríssimo, maneiríssimo, maneiríssimo. Então, assim, a gente consegue ver que a gente consegue treinar a nossa IA. A gente consegue colocar integrações com ela, junto também com as que tem do Cloud, as próprias do Cloud, com os conectores também, as integrações que a gente quiser. Então, isso aqui é muito maneiro. Eu poderia facilmente integrar ela no Google Calendário, agendar reunião para mim e facilmente poderia substituir o N8N. Em um prazo mais curto, poderia substituir o N8N para alguma coisa, para quebrar um galho, fazer alguma coisa rapidinho, 20 minutos, 15 minutos. Realmente poderia substituir o N8N. Então acho muito maneiro isso. E pensar que eu fiz isso em exatamente 20 minutos, cara, um quebra-galho gigantesco. Então agora eu quero te mostrar toda a infraestrutura que eu utilizei. Quais APIs de WhatsApp eu utilizei, quais workers, como que eu fiz também. Então simbora para os mapas mentais. E aqui já nos mapas mentais eu quero falar para vocês que a primeira coisa que eu fiz não foi utilizar o Cloud normal, eu utilizei o Cloud Coworker. O Cloud que era muito mais fácil dele entrar no meu computador e fazer as coisas para mim. Para quem não sabe, no Cloud Coworker ele tem a opção de Computer Use, que ele consegue entrar direto no seu computador em tempo real mesmo, entrar na web, abrir o aplicativo, logar, fazer várias coisas. Então eu literalmente não movi praticamente nenhum dedo. Ele mesmo entrou nos aplicativos, ele mesmo fez tudo para mim. Eu deixei ativada a opção de Computer Use. Então a primeira coisa, eu não utilizei o Cloud normal, eu utilizei o Cloud Cowork. E assim, os nossos mentais foram feitos com o Cloud. Então para você já ver a autonomia da ferramenta também, que é muito boa. Vamos entrar primeiro aqui nesse mapa mental. E cara, só para resumir aqui para ti, eu vou até colocar a minha câmera aqui em cima aqui para falar contigo. Foram feitas poucas coisas, então a gente consegue ver que só tem 4 etapas. A gente tem a do usuário, a gente tem a da WhatsApp, eu estou utilizando essa API, a gente tem da Cloudflare Worker e a gente tem da OpenAI/Cloud, que é a nossa API que vai responder a pessoa. Então realmente é bem simples. Para quem não sabe para que eu estou utilizando o Worker, a gente precisa de uma URL válida na web para conseguir utilizar o WhatsApp, a nossa API de WhatsApp. Não dá para a gente utilizar localmente, eu já testei, já fiz vários testes antigamente, não dá para a gente utilizar. Então o intuito da gente estar utilizando esse Worker aqui, porque a gente precisa de uma URL válida, tá o nosso código da nossa API, os nossos códigos para enviar mensagem, para receber mensagem com o webhook. Então realmente é bem fácil. Agora vamos só para o setup completo em 6 passos. A primeira coisa que eu fiz foi criar um work dentro lá da Cloudflare, é realmente muito fácil, e eu não fiz também, eu mandei o Cloud fazer para mim, dei acesso para ele do meu computador utilizando Computer Use. Ele foi lá, entrou, criou o work, entrou na minha conta também, e aqui ele cola o nosso worker, que nosso worker é praticamente um código, então é como se fosse no N8N, ele pega aquele mesmo código que está embutido naquele nodezinho, aquele quadradozinho, que ele envia para o WhatsApp, que é o node de post também, que se fosse um HTTP request, vai ser muitos termos técnicos aqui nesse vídeo, mas é porque realmente é um vídeo mais técnico, pessoal mais fundo, mas nada impede você entender, realmente é bem fácil. Eu tentava simplificar bastante a minha fala. Então ele praticamente pegou o mesmo código, ele imputou lá dentro do worker, e aqui dentro desse mesmo worker ele colocou o nosso env. Então para quem já tá vibe codando há um tempo sabe que é o env. Então ele colocou as credenciais de ambiente de desenvolvimento. Então ele colocou da OpenAI, colocou da WhatsApp, colocou do webhook, secret também. Então a da OpenAI é a nossa LLM, o que vai racionalizar tudo, que vai enviar a mensagem. Mas não vai enviar, mas ele vai conseguir racionalizar o que tá vindo de mim. Se eu mandei um oi, ele vai racionalizar aquele oi e ele vai tirar de base disso, vai trazer uma resposta para isso. A da WhatsApp é a nossa API
não oficial do WhatsApp, que a gente vai utilizar para enviar para a pessoa a mensagem. Agora, o Webhook Secret é aquele mesmo webhook que ele vai receber, ele vai interceptar, ele vai chamar o WhatsApp, vai chamar o OpenAI e vai enviar para a gente. É bem fácil mesmo. Então, o webhook é como se fosse um post, que ele está só esperando mesmo. E quando chegar uma coisinha no post, ele vai lá, intercepta e manda para as coisas. E assim, o quarto passo é copiar o URL do worker e colocar lá dentro da WhatsApp. E eu também não fiz esse passo, ele simplesmente entrou dentro da WhatsApp e fez isso para mim. Então, quando você vai colocar alguma base, seja na Evolution, seja em qualquer tipo de API, tem lá a abazinha na sidebar Webhooks. Ele foi lá e colocou o webhook do worker que a gente criou. Então, meio que a gente simulou totalmente o N8N por trás de forma totalmente fácil em 20 minutos. E aqui é só ele enviar a mensagem. Então, aqui a gente vai enviar a mensagem, a gente vai receber, bem fácil mesmo. Para vocês verem, o Cloud Work ele é muito bom por conta disso. E assim, a Cloudflare Work ela é gratuita até 100 mil requisições por dia. Muita requisição. Isso aqui será um volume de mensagens, mas absurdo mesmo. Agora que o único custo seria os tokens da OpenAI, que seria mais ou menos um 0.00.1 por mensagem, utilizando seja o da Anthropic, então do GPT. Então assim, cara, realmente é bem barato. Eu utilizei o GPT-4 Mini, para vocês terem noção. Claro que se fosse para fazer um bot, se fosse para fazer um agente IA, eu não utilizaria ele. E aqui na personalidade do bot eu coloquei esse prompt no código. Edita lá, faz deploy, o comportamento muda. Então, cara, é bem fácil mesmo, bem fácil. Eu consigo simplesmente falar pro meu Cloud, entrar lá no Work e só mudar o prompt dela. Eu não quero que ela mais se chame Lia, quero que se chame Ronaldo, Rogério. Vai lá e muda, é bem fácil mesmo. Agora em questão aqui de toda a infra que eu utilizei. Cara, a primeira coisa que acontece é o usuário enviar mensagem e aqui na WhatsApp ela recebe a mensagem utilizando o worker, dispara o webhook já direto para o worker também, que aqui no nosso worker é o URL válida que a gente colocou na Cloudflare. Ela monta o prompt, o System Prompt histórico, a mensagem do usuário, e já envia direto para a pessoa. No caso aqui a LLM vai lá e gera toda a racionalização do que veio para ela, o que ela está saindo. Então ela recebe o input, que é a nossa mensagem, tipo oi, então eu acabei de imputar alguma coisa nela, acabei de colocar alguma coisa nela, e ela trouxe uma saída, trouxe um output. Então ela vai racionalizar o input e o output que vai ser a resposta. Então é bem fácil mesmo. Agora aqui ela só envia a mensagem e pronto, já entrega direto para o usuário. Então se a gente for testar mesmo na prática, enviando outro oi aqui, todo esse processo que eu acabei de citar para vocês está acontecendo exatamente agora dentro do nosso worker. Ó, muito massa. E eu ter criado isso em pouquíssimo tempo me surpreendeu, porque muita gente fala que o Cloud ele não consegue criar esse tipo de coisa. E claramente eu concordo. É chato criar mesmo, é chato, não é tão legal. E eu ainda acho que o N8N em si, pra agente já, é a melhor opção. E assim, fazer um agente normal com Cloud para atender pessoas, integrar com tal coisa, é legalzinho. Só que pelo custo do Cloud hoje em dia, eu acho que não tá valendo muito a pena, sendo bem sério para vocês. Em questão de agente conversacional, o N8N ele é muito melhor por um motivo, sendo bem sincero para vocês, porque ele é muito linear. Então a gente consegue ver todos os processos de forma muito fácil. Então, por exemplo, aqui dentro do Cloud, eu não consigo ver meu Redis, eu não consigo ver a memória em cachê, não consigo ver a memória curta, não consigo ver o output do meu Postgres, não consigo fazer nada, e não consigo ver o output do meu agente. Isso para a gente poder arrastar. Então ele segue uma linha muito linear, uma linha muito fácil, tipo uma linha que ele só segue isso daqui. O Cloud ele é muito variado, ele é muito avulso. Então para mim não faz muito sentido utilizar o Cloud. Agora em pouquíssimas coisas como que eu fiz agora, realmente para fazer uma coisa bem fácil, um atendimento muito fácil, cara. Achei que valeu a pena, a ponto de, como eu tenho falado para vocês, eu comecei às 5h40 da manhã e às 6h02, como eu mostrei no print, eu já tinha terminado. Então assim, só para quebrar um galho, é maneiro. Só que eu acho que se não tivesse um custo tão elevado do Cloud, eu utilizaria mais o Cloud, com certeza, para fazer isso. Então, como ele gasta menos, ele tem toda essa linha, ele é muito linear. A gente consegue prever muito bem o que ele vai fazer. O Cloud não. O Cloud ele é muito avulso mesmo. Ele é muito versátil em certas coisas que acabam deixando muito confuso. Então, assim, sendo bem sincero para vocês, é bem fácil. Eu acabei de mostrar toda a infra que eu usei.
E assim, vocês podem simplesmente pedir pro Cloud fazer. Vocês não precisam fazer em si. Eu facilmente poderia ter feito, eu tenho conhecimento para fazer, mas eu falei, Cloud, entra lá e faz para mim. Utilizando Cloud Cowork, utilizando Computer Use. Então, sendo bem sincero pra vocês, é bem fácil. E assim, o vídeo se encerra por agora. Eu quero falar pra vocês que, cara, vamos dar voz a esse canal. A gente tá crescendo cada dia mais, a gente já chegou nos 500 e poucos inscritos. E assim, eu quero realmente ter voz pra falar pras outras pessoas que IA não é algo difícil, que a gente pode implementar IA, conseguir utilizar IA no dia a dia de forma mais abrupta, de forma mais robusta, que a gente possa ter entendimento sobre isso. Então assim, mas se tu quer realmente que isso aconteça, segue o canal aqui, se inscreve, curte, comenta alguma coisa pra gente conseguir crescer o engajamento. Tamo junto, é só o começo. Lembrando que eu também deixei o link aqui embaixo na descrição, se você quiser marcar um conselho comigo pra gente trocar uma ideia, pra gente fazer algum software, pra gente fazer alguma parceria, e também deixar alguns outros links, como o meu Instagram, com o meu TikTok também, que a gente vem documentando outros softwares que a gente já fez. Por exemplo, o VibeCode, como eu já falei no início também. Que no caso, acredito que eu não tenha falado nisso, mas é um software que a gente criou dia 1, a gente teve a intencionalidade de lançar ele dia 1 para ver em todo o processo do ano o que a gente teria de resultados. E a gente já alcançou 320 e poucos usuários, se eu não me engano 322, 323 e mais de 1000 usuários freemium. Então a gente está crescendo cada dia mais com esse software e documentando tudo que a gente está fazendo. Então o processo é um pouco demorado para um software que é para Vibecoders. Então o nome do software se chama Vibecodings, é um software que aborda um hub de soluções para Vibecoders, tanto que ele pode ter um ambiente muito legal de desenvolvimento, pode ter uma plataforma que pode ajudar muito ele na questão de copy, design, na questão de segurança, velocidade. Então isso é um software para quem está começando a criar SaaS, para quem já tem SaaS, para quem precisa auditar seu SaaS, para quem precisa fazer softwares dentro do VS Code, na Lorbon. Então assim, até se você quiser saber mais sobre o nosso software que está crescendo cada dia mais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver. E é isso, tamo junto, é só o começo.